Qual veículo passa pelo cruzamento do trem? Ram 1500. Os meninos da pecuária! Uhul! Ai, minha cabeça! Sanduíche de Ram, tanque. Vai dar! Não vai dar! Que merda, hein? E morreu. Uno da firma. Sai da frente, Satanás! Kart. Aqui tem coragem. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Motocross. Volkswagen Up. Eu quero aplausos. Mais alto.